Olá a todos, bem-vindos a mais um mergulho profundo. Hoje, a nossa missão é um bocadinho diferente. Temos em mãos um texto narrativo incrivelmente comovente e muito cru sobre o envelhecimento, a ilusão de controlo e a negação. É verdade. E convém referir que esta fonte foi desenhada com um propósito específico. Exato. A fonte é destinada a ser reproduzida em áudio e a nossa intenção aqui é manter toda essa linha editorial, todo esse peso emocional intacto. Sim, porque a narrativa funciona quase como uma janela para uma realidade universal que muitos de nós preferem não ver. Sem dúvida. Para contextualizar quem nos ouve, a história começa com uma cena que é, no mínimo, um choque sensorial. Um filho, o Arthur, roda a chave e entra em casa da mãe, a Dona Rosa. E o que ele encontra logo à partida dita o tom de tudo o resto, não é? Completamente. Ele é imediatamente bombardeado pelas gargalhadas estridentes e pela energia hiperativa do apresentador João Baião na televisão. A sala está cheia de cor, ruído, aquela alegria eletrónica vibrante. Mas é uma alegria que contrasta violentamente com o ambiente da casa. Exatamente, porque o ar da casa está parado. E quando o Arthur se aproxima da poltrona para dar um beijo na testa da mãe, o cheiro que o atinge já não é o da laca fresca ou do sabonete que ele associa à infância. É um odor acre, pesado. É isso mesmo, um cheiro a negligência pura. E é impressionante como a televisão, no meio disto tudo, parece quase um membro da família, a preencher aquele vazio físico e silencioso da sala. Pois, e o que é fascinante aqui é que a televisão não está ali apenas para entreter. De todo. Não, funciona mais como o quê, então? Funciona como um suporte psicológico vital. Serve para abafar o silêncio de uma vida que está a abrandar de uma forma drástica. É um mecanismo claro de compensação para a solidão. Uau! Um escudo feito de ruído, no fundo. Nem mais. Numa fase em que a mobilidade e a iniciativa diminuem, o ruído daquele programa da manhã oferece à Dona Rosa uma ilusão de vitalidade. Camufla a estagnação. E essa estagnação é visível nos detalhes mais pequenos. O texto leva-nos da poltrona para os objetos ao redor da mãe. Os famosos bibelus. Aquelas estatuetas de porcelana clássicas, certo? Sim, aquelas que funcionavam quase como sentinelas de porcelana sobre as rendas imaculadas. Mas agora estão cobertas por uma película cinzenta e grossa de pó. Uma mudança visual drástica. É como se... ahm, como se uma ampulheta se tivesse partido, sabes? E a areia do tempo simplesmente assentou sobre as memórias. Mostra que a casa deixou de ser cuidada. Mas aqui sinto a necessidade de fazer de advogada do diabo. Força? Até que ponto é que este pó não é apenas um sinal de cansaço físico? Uma pessoa mais velha perde a energia para limpezas profundas. Por que é que isto é logo associado à degradação mental? É uma objeção super comum. E é aí que muitas famílias se enganam. O cansaço físico explicaria, uma casa menos imaculada. Mas a forma como o pó é descrito, uma crosta densa, aponta para outra coisa. Aponta para uma falha no cérebro, queres dizer? Exatamente. Sinaliza uma quebra na função executiva. Limpar o pó exige intenção, planeamento e motivação. O cérebro tem de reconhecer o pó como uma anomalia. Estou a ver. E ela já não consegue fazer esse reconhecimento. Pois, quando a capacidade neurológica para gerir tarefas desvanece, a vontade dissipa-se. A casa começa literalmente a fossilizar à volta dela. Faz todo o sentido. O pó revela a perda da intenção de cuidar. E depois temos aquela quebra da ilusão olfativa que referi há pouco. O cabelo baço, colado à raiz, o cheiro acre. O que torna tudo mais doloroso é a reação dela, não é? Completamente. Ela recebe o beijo do filho sem desviar os olhos da televisão e diz: Olá, filho, como estás? E os miúdos? A cortesia está intacta. Pois está, mas como é que isto é possível? Como é que o cérebro articula esta saudação perfeita, mas não registra a falta de higiene brutal do próprio corpo? Neurologicamente, estamos a falar de vias diferentes. Aquelas saudações são memórias cristalizadas. Piloto automático. Sobrevivem ao colapso do resto do sistema. Exato. A tragédia é que a parte do cérebro que processa os dados sensoriais reais, como o próprio odor, já não comunica. Ela acredita genuinamente que é a mesma pessoa associada de sempre. É um deserto frio entre a realidade e a percepção dela. E a narrativa
Guia-nos da sala para as divisões mais utilitárias, onde essa ilusão se desmorona por completo. A cozinha e a casa de banho. Sim, o Arthur vai à cozinha, já passa da 1 da tarde, e o fogão é descrito como um deserto frio. Só há um resto de café seco. E o que é que ela diz sobre o almoço? Ela responde com uma apatia cortante. Não decidi. Se a fome apertar, depois logo faço qualquer coisa. Isto é chocante. E, mais uma vez, não é apenas falta de apetite devido à idade. A chave está no não decidi. Porque cozinhar exige demasiada coordenação. Nem mais. Exige antecipar a forma, planear, organizar ingredientes. O motor interno que gera a vontade de nutrição desligou-se. Ela não decide porque o cérebro já não tem energia executiva para iniciar essa sequência. É como se o sistema entrasse em modo de poupança de energia extrema. Mas se a cozinha é triste, a casa de banho, e vou baixar um pouco o tom porque a cena é grave, é onde o choque se torna inegável. É o momento mais difícil da narrativa. É sim, o cheiro a amoníaco é fortíssimo, a sanita tem restos de fezes antigas, o piaçaba está completamente seco, inútil. Mas o detalhe mais perturbador, de longe, são as manchas. As manchas na parede. Sim, manchas castanhas na parede branca, mesmo ao lado do papel higiênico. São marcas de dedos. É visceral, parece pura irracionalidade. Isto levanta uma questão importante, que é central para compreendermos o declínio cognitivo. A nossa primeira reação é de repulsa. Claro, é uma quebra básica de higiene. Mas aquelas marcas não são um ato intencional de sujidade. São a prova de uma fratura mecânica no cérebro. A mente ainda sente a necessidade de se limpar. Ou seja, a intenção ainda lá está. Exato. Mas ela perdeu o mapa físico de como o fazer. Imagina a função executiva como a torre de controle de um aeroporto. A intenção de aterrar o avião existe, mas o radar avariou. Uau! A sequência lógica de pegar no papel, limpar, deitar fora, lavar as mãos, exige precisão espacial do lobo frontal. Como a rede falhou, a mão dela procurou asseio no vazio, tateia a parede. A parede acaba por absorver o erro trágico do cérebro. Isso é de uma tristeza imensa. A ruptura total entre o querer e o conseguir. E o Arthur, claro, não aguenta. Volta para a sala e confronta-a. Corta a linha de visão para a televisão e atira-lhe as verdades à cara. Diz-lhe que ela não toma banho há dias. Sim, fala do cheiro, da parede. É o fim do escudo de ruído. E a reação dela é o clímax da narrativa. Ok, vamos desconstruir isto porque é fascinante. É um mecanismo de defesa clássico. Ela fica com o rosto rígido, descrito como uma máscara de gesso. Chama as neiras às palavras do filho. E depois, do nada, começa a disparar dados. A usar a memória como arma. Exatamente. Recita o número de telemóvel dele, 912-345-678. Diz a data de nascimento do neto, 14 de maio, e atira-lhe o valor exato da conta da luz que pagou, 120 euros, chamando-lhe um roubo. Se ligarmos isto ao panorama geral, percebemos que a Dona Rosa está a apoiar-se numa confusão que a própria sociedade alimenta. A ideia de que, se nos lembramos de coisas, estamos lúcidos. Nem mais, ela sente-se profundamente envergonhada pela falência do asseio íntimo, que é o maior golpe na dignidade. Então, ergue os factos como um escudo de competência. Mas debitar números não é prova de autonomia, pois não? De tudo, são memórias fixas, arquivos passivos. Mas aplicar a lógica para limpar a casa de banho requer uma função executiva ativa. O arquivista dos números ainda lá está no cérebro dela, mas o administrador-geral já abandonou o edifício. E o autor mostra-nos a fragilidade dessa falsa autonomia logo a seguir. Inflamada por esta defesa, ela tenta levantar-se para provar que está ótima. E é aí que tudo quase desaba. Larga a bengala por um segundo para compor a saia. As pernas falham de imediato. O corpo oscila. Há um pânico terrível nos olhos dela. Um nervosismo elétrico nas mãos a tatear o vazio. É o terror absoluto de cair na dependência. Sim, o medo de perder a soberania sobre o próprio corpo. Mas ela encontra a madeira da bengala no último milissegundo. E o que faz a seguir é surreal. Finge que nada aconteceu. Negação pura. Ela diz com voz serena: "Vês? Estou ótima. E tu, como vai o trabalho? É quase impensável fazer esta transição tão depressa." É a dissonância cognitiva a funcionar em overdrive. Assumir a falha motora seria admitir que o Arthur tem razão sobre tudo o resto. A negação absurda é o último reduto da dignidade dela. Então, o que é que isto tudo significa? Chegamos ao encerramento da narrativa.
O autor não responde à pergunta. Ele apenas baixa o olhar para as mãos da mãe. As mãos que apertam a bengala com uma força desmedida. Sim, e é aqui que o autor nos dá o detalhe que desmente tudo. Por baixo das unhas da Dona Rosa, cravadas na madeira, está o mesmo rastro castanho que o Arthur viu na parede da casa de banho. É arrepiante. A biologia é incontestável a destruir a ilusão. É isso mesmo. Aquele rastro sujo apaga as datas de aniversário e as contas da luz memorizadas. E enquanto o Arthur processa esta verdade esmagadora, o mundo lá fora não quer saber. A televisão continua aos gritos. O João Baião continua imperturbável, a rir-se no ecrã. O programa não para perante a tragédia silenciosa da Dona Rosa. A televisão é testemunha perfeitamente alheia. E o pó que vimos no início continua a assentar calmamente sobre aquela vida, não é? Continua, intocável, e isto deixa-nos com um pensamento muito provocador para quem nos ouve explorar hoje. Qual é a tua perspectiva final sobre isto? Bem, a nossa sociedade avalia a saúde mental sobretudo pela memória. Ficamos aliviados quando um familiar idoso se lembra do nosso nome ou de uma data histórica, Certo, usamos isso como o grande barómetro da lucidez? mas esquecemos de procurar os sinais silenciosos, o pó acumulado, o fogão frio, a mudança no cheiro da casa, as pequenas falhas motoras. Estes indícios gritam a verdade muito antes de a memória começar a falhar. O corpo denuncia o que a mente tenta esconder. Completamente. E a verdadeira questão que fica no ar é, num mundo onde a medicina prolonga a biologia por tanto tempo, estamos nós realmente preparados para os milhões de corpos que vão sobreviver às suas próprias mentes? Ou vamos continuar a fingir que a bengala não está a escorregar todos os dias? É uma reflexão pesada, mas absolutamente necessária. Muito necessária. Obrigada a todos por nos acompanharem neste mergulho profundo. Até à próxima.